É hora de meditar. É hora de você aprender do livro de Deus. Devocional Voz para o Mundo, com o pastor Lúcio Pires. Olá, queridos ouvintes, que a paz e a graça do Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Queridos ouvintes, nós vamos voltar ao Salmo 34, aquele salmo maravilhoso de Davi, que nós estamos estudando. Esse salmo fala muito aos nossos corações e tem tudo a ver com o nosso mundo contemporâneo. Queridos ouvintes, nós passamos por grandes provações, temos aflições, muitas vezes passamos por angústias nesta vida, temos tantas tristezas, passamos por grandes decepções. Muito bem, esse salmo nos traz tanto conforto e consolo aos nossos corações. Que creiamos e que saibamos o que exatamente Deus pensa a nosso respeito, o que Ele deseja de cada um de nós. Nos primeiros versículos, o salmista faz promessas diante de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor e pelos grandes livramentos que Deus proporcionou ao salmista enquanto estava fugitivo na caverna de Adulão. Depois, Davi precisou passar pelos acampamentos dos filisteus e, sendo assim, livrado da morte. Portanto, ele declara ao Senhor: louvarei ao Senhor em todo o tempo de minha vida. O seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor. Que maravilha, queridos! Como é bom a gente se refugiar no Senhor. Essa passagem das Escrituras lembra o Salmo 91, que diz: aquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sim, Davi encontra refúgio no Senhor, ele descansa nas mãos de Deus e declara, em meio à sua aflição, à sua angústia de alma, que continuamente louvará ao Senhor. Na segunda etapa do nosso estudo, nós vimos que Davi se declarou também no sentido de que buscaria ao Senhor todo o tempo de sua vida, porque Deus o livrou de todos os temores que Davi tinha. Sim, queridos, todos nós temos tantos temores em nossos corações, vivemos em tempos de medo, temos angústias, decepções, como eu falei aqui no início deste programa. Com isso, muitas vezes não temos um consolo sobre nossas dores. Às vezes sofremos sozinhos e não temos a quem recorrer. Davi aqui, ele buscou o Senhor e ele respondeu, diz essa segunda passagem das Escrituras. E ele livrou-me de todos os meus temores. Que maravilha! Como é bom a gente, de fato, sentir a presença de Deus e saber que Deus nos livra dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas grandes tribulações, das tremendas decepções que nós temos todos os dias com as pessoas e muitas vezes as mais próximas de nós. É lamentável, queridos, mas quando verdadeiramente buscamos a Deus, Ele nos livra de todos esses temores que pairam sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz que não só Deus livrou, mas também que foram iluminados os rostos de todos e não ficaram confundidos. Muitas vezes, em meio a esses temores e medos que temos na vida, nós ficamos confundidos, nós não sabemos exatamente o que fazer, como resolver, não temos paciência para que o tempo passe e tudo se resolva. Somos imediatistas. Lamentável a situação que nós vivemos. Quando nós buscamos o Senhor, a palavra diz que Deus ilumina, Ele põe luz para que saibamos exatamente por onde devamos andar, o que fazer. Por isso, Davi achou esse refúgio seguro no Senhor. Ainda nesse segundo bloco, nós vimos que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra
Que maravilha, amados, nós sabemos que Deus tem anjos que ministram a seu favor. Esses anjos ministram para nos livrar e para nos proteger. Mais especificamente, essa passagem das Escrituras, o versículo 7 do Salmo 34, fala do anjo do Senhor, que é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que sempre intercede por nós em todo o tempo. O Senhor Jesus Cristo se faz presente em nossas vidas por todo o tempo, queridos e amados ouvintes. Nós apenas precisamos de conhecer dele e saber buscá-lo todo o tempo. A própria Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor. Então, queridos, que nós nos rendamos à graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo e saibamos buscar o Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de nenhum outro intermediador por nós para que intermedie ao Senhor Jesus Cristo. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: olha, peça primeiro a fulano ou a cicrano e estes pedirão a Jesus Cristo. Parece que há um distanciamento, amados, com relação à pessoa bendita do Senhor Jesus, quando a Bíblia diz que Ele todo o tempo está disposto a nos ajudar. Basta que nós o conheçamos e clamemos a Ele. Os céus, amados, estão abertos para todos aqueles que buscarem ao Senhor Jesus. Aliás, não há nenhum outro pelo qual podemos pedir. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus Cristo, é diretamente a Ele que nós devemos pedir, queridos ouvintes. O próprio Senhor diz também em sua palavra: não há outro mediador entre o céu e a terra senão unicamente a pessoa do Senhor Jesus. E por fim, queridos, voltando ao Salmo 34, Davi expressa mais uma vez sua gratidão a Deus e promete que temerá o nome do Senhor por todo o tempo de sua vida. Ele promete guardar sua língua para que não fale engano e apartar-se do mal. É assim que nós realmente temos comunhão com Deus, amados. Não adianta estar clamando o nome de Deus e, consequentemente, logo depois, estarmos falando das pessoas próximas de nós, fofocando, muitas vezes dizendo aquilo que não é verdade. É tão fácil quando nós sabemos algo de alguém, logo transmitimos, repassamos para outras pessoas sem que saibamos a história daquela pessoa. Queridos, isso traz tantos problemas e tantas confusões. A palavra de Deus nos diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Amém? A palavra diz ainda que os olhos de Deus estão sobre todos. Deus está observando, vendo a todos, na certeza de que um dia todos estaremos diante do Senhor e seremos julgados. Deus julgará este mundo. É o que nos ensina a palavra de Deus. Aqueles que buscaram ao Senhor, estes terão o privilégio da glória de Deus. Aqueles que não o fizeram, certamente provarão as trevas eternas declaradas na própria palavra de Deus. Então a proposta aqui é que todos creiamos no Senhor para a honra e glória do reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Deus lhe abençoe, querido ouvinte. Fica na paz do Senhor. Assim como milhares de pessoas comprometeram-se com Cristo, você também pode fazer o mesmo. Se você deseja conhecer ainda mais a mensagem de fé e de esperança em Jesus Cristo e em Sua Palavra, por favor, entre em contato conosco. vozparomundo@radiocbr.net. Igreja Batista Regular no Bessa, Rua Maria Alzenir Rodrigues, número 40, Aeroclube, CEP 58036175, João Pessoa, Paraíba, ou ainda pelo WhatsApp. Anote aí, 83987151352. Sintonizando e direcionando suas afeições a Deus. Edição
radiocbr.net.